Tá, aqui tem uma pergunta, Wagner, da Isabela de Dublin. Ela diz assim: professor, no livro Viagem Espiritual. Põe a pergunta ali para mim, Olivier. Essa pergunta é no grupo. Ah, tá no grupo, tá. Ela diz assim: o senhor explica que o desenvolvimento espiritual do pensamento projetivo envolve a concentração, a ideoplastia, o fortalecimento dos chakras frontal e coronário. Porém, quando esses centros ativam rápido, pode parecer uma pressão na cabeça ou muita sensibilidade. Qual seria a melhor forma prática de desenvolver o frontal e o coronário sem gerar sobrecarga energética, mantendo o equilíbrio com o corpo físico e o chakra básico? Ela está botando muita tensão nos dois chakras de cima. Ela está criando uma pressão. Isso tem que ser uma coisa suave, tranquila. Agora, pela característica dela, tá? Tem pessoas, cada um tem um jeito. Eu aconselharia ela a trabalhar o chakra cardiorrespiratório e o chakra das mãos, para sair da pressão da cabeça que ela já tem naturalmente. Então, ativas, de preferência, a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, com energia rosa, suave, todo dia um pouquinho na hora de deitar, e energiza os chakras das mãos um pouquinho, depois deita, ou faz deitada. É o melhor caminho para quem tem muita pressão e excesso na cabeça. Beleza, agora uma pergunta do Bruno aqui do chat, ele diz assim, pergunta, durante o livro do Hiroshi Motoyama me surgiu uma dúvida, é possível um chakra abrir com exercícios de visualização sem luz? Exemplo, visualizar uma flor, mas não uma flor luminosa? Pode acontecer, porque quando você visualiza algo, você gera uma forma pensamento. Essa forma pensamento gravita em torno daquilo que você está pensando. Se você visualiza uma flor e coloca ela na boca de um chakra, isso é uma forma de energia. Porém, não vai potencializar tanto como você colocar algo luminoso, porque já dá a ideia de uma abertura de luz. Então, tem várias formas das pessoas trabalharem os chakras. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais energética. Então, vai do jeito que você se sente melhor. Mas a concentração tem que ser forte, porém suave, focada, porém tranquila, como um sol suave se abrindo, ou uma flor dentro de um sol, ou a ideia de uma flor que abre com um sol bem no meio, mas procura colocar a ideia da luz. É possível trabalhar chakras pela via respiratória, como o yoga faz, mas nada ativa melhor um chakra do que a pulsação de luz nele. O Hiroshi Motoyama era professor de yoga, trabalhava décadas com isso, não era um iniciante que sentou ali, está fazendo um mês de visualização de uma flor na boca de um chakra. Então, para a gente, o mais óbvio é a condição de energia na boca do chakra. Legal. Aí tem também aqui o Fora do Corpo Astral, Wagner, que participou do sorteio da outra vez, e ele tinha falado, que você até falou do livro Projeção Espiritual para ele, ele conversou comigo, ele falou que já tinha, e aí ele pediu Caibalion. E uma das pessoas queria o Projeção, então deu para fazer essa que bom troca. Que deu certo. E ele disse aqui, ó, Iago e Wagner, estou adorando o Caibalion. Comecei a ler na última sexta e já estou quase na metade. Ótimo livro. Os 3 iniciados era pseudônimo do William Walker Atkinson. William Walker Atkinson é o autor do Caibalion, e ele usou o pseudônimo de 3 iniciados. Ele era um autor muito bom, né? Inclusive, sexta-feira passada, estava fazendo uma palestra sobre ele lá no IPPB. Ele também escrevia com o pseudônimo de Yogi Ramacharaka, toda uma série Yogi, e escrevia como William Walker Atkinson e como 3 iniciados do Caibalion. O cara era multitarefa, era um autor muito bom. Tem uma pergunta da Lana, muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui novamente, que ela diz assim. Pergunta. Wagner, poderia aprofundar aqui sobre a respiração energética pelos chakras e a correlação do desenvolvimento e percepção das energias por essa forma? Essa é uma pergunta complicada, sem imagem. É que a Lana estava na palestra de sexta, eu mostrei um texto. Sem o texto não tem sequência que eu posso responder. O que eu posso fazer, você me manda depois um WhatsApp, é pegar o texto que é tirado do Yogi Ramacharaka, que era um William Walker Atkinson, que chama Respiração pelos Ossos, usando a imaginação, que é o que ela perguntou. Para responder melhor, você depois me avisa, quando eu voltar da viagem dos Estados Unidos, eu pinço esse texto para cá, e aí eu mostro para todo mundo, viu, Lana? Aí eu respondo aqui para todo mundo junto, senão vai ficar sem pé, sem cabeça a resposta, porque ela perguntou baseada no texto que ela viu na palestra, que o pessoal que está aqui não viu. Sim. Eu trago mais para frente, tá, pessoal? E que é um tema complexo, né? Precisa desse apoio, precisa de eu mostrar e desdobrar o que está ali. Perfeito. Aí agora a gente tem uma pergunta aqui do Paulo Beni, que ele quer saber se existem sons, palavras que podem estimular mais ou melhor, especificamente cada um dos chakras principais. Esses são os Bijas Mantras do yoga, que os yogis criaram. Eles criaram uma letra, um Bija Mantra, um mantra pequenininho, essencial,
para dentro do chakra. O da base da coluna é Lam, o do baixo ventre é Vam, o do chakra umbilical Ram, o chakra cardiorrespiratório Yam, o chakra laríngeo Ham, o chakra frontal Om. O coronário não tem bija mantra para ser considerado transcendental demais. Então, estas características dessas letras eram usadas de duas formas. O yogi repetia aquele bija mantra do chakra que ele quisesse desenvolver, concentrava a mente dentro do chakra e a energia e verbalizava o bija mantra referente àquele chakra milhares de vezes. Porém, é mais eficaz, como se trata de chakras, você visualizar o chakra, energizar e mentalmente vibrar o bija mantra como se o próprio chakra fosse um alto-falante mental, sem mexer a boca, vibrando aquela letra dentro para ativar. Esses são os bijas mantras. Se eu não me engano, no livro do Hiroshi Motoyama tem ele falando sobre bijas mantras também. Tá? Eu tenho bastante material sobre isso, mas em aula presencial, né? Assim, com gráficos, eu mostro. Também podem ser usados mantras que a pessoa gostar dentro dos chakras, mas hoje é um pouco complexo de eu explicar mantras aqui num material só de chakras. Então, vamos seguindo aqui. Tem também um pedido aqui, Wagner, eu vou ver se eu acho, mas eu tinha passado o olho por ele, pedindo para falar um pouquinho mais sobre o chakra das plantas dos pés. Tá, o chakra das plantas dos pés são secundários, porque nós temos chakras pequenos, até praticamente para cada poro, você tem uma aberturinha no campo energético. Então, como nós temos inumeráveis poros, nós temos inumeráveis pontos de energia. Porém, fala-se dos 7 principais e o sistema de chakras secundários, mãos, pés, por exemplo. Os chakras dos pés tem um bem no meio da planta do pé, que é o chakra por onde entra a energia da terra, né? Shakti, Kundalini, num processo ali de purificação e refinamento dessas energias. Então, eles são pré-Kundalini, porque a energia entra por eles. Além da planta dos pés, tem chakras nas cabeças dos dedos, laterais dos pés, calcanhar e os 2 tornozelos. E esses chakras dos calcanhares, eu estava ensinando no sábado passado, o Iago estava na turma, num curso presencial, uma prática com os calcanhares, que é difícil de eu explicar isso aqui, porque foi uma coisa presencial que eu pude estar mostrando para o pessoal lá no sábado. Aqui fica um pouco complexo, porque eu tenho um limite aqui de imagens e de explicações. Isso não é um curso, esse é um programa, então não dá para explicar com muitos detalhes um monte de coisa que você só explica pessoalmente, né, ali na hora. Então, chakra da planta dos pés, calcanhares, tornozelos e pontas dos pés e pontas dos dedos, são todos pré-Kundalini, mas o mais importante deles é o dos calcanhares, porque se a pessoa acende o chakra dos calcanhares, ela consegue, de alguma forma, estabilizar a mente dela e o corpo, mas fica um pouco difícil de eu explicar isso aqui numa live. E aí já vou aproveitar para fazer uma pergunta que o Lucas tinha colocado também lá no grupo, que é assim, Wagner. Há algum tempo atrás, recebi um símbolo energético pelos mentores que foi acoplado em meu cardíaco para ampliação das minhas energias, ligado às forças do Himalaia e a Shiva. Poderia falar um pouco sobre os símbolos dados pela luz para ampliações energéticas de trabalho? Olha, esses símbolos são altamente pessoais, Lucas. Eles vêm na sintonia da energia da pessoa, o jeito dela e os mentores que trabalham com ela. Nunca eles vão ser iguais, né? Porque são altamente personalizados e dados na vibração da pessoa. Porém, existem símbolos gerais, como a estrela prânica, por exemplo, a figura de um losango, um triângulo. Então, muitas vezes, o mentor que trabalha com a pessoa, ou mentores, projetam um símbolo dentro da egrégora do grupo que a pessoa participa, ou dentro da ligação que ele tem com os mentores. Eu recebi muitas dessas imagens ao longo dos anos. Algumas eram bem pessoais e outras eram tão gerais que eu pude, com o tempo, passar para as turmas que estudam comigo. Mas é legal essa parte dos símbolos. Se te passaram, utiliza esse símbolo que esses mentores te passaram. E outra coisa, agora respondendo para todo mundo da pergunta do Lucas. Na internet, um monte de gente fala de imagens projetadas como hologramas para enganar a pessoa. Quem faz isso são obsessores, entidades voltadas para o mal e para a ilusão, que projetam hologramas para travar, bloquear, e isso já é conhecido há muito tempo. A pergunta do Lucas são imagens
projetadas por mentores espirituais com funções libertárias, evolutivas e bioenergéticas, tá? E aí sim, isso é um ativador da energia da pessoa, mas no caso o símbolo teu, Lucas, ele está na tua vibração, então trabalha com ele, tá? Isso é diferente de hologramas plasmados. Por que eu estou especificando isso? Todas as vezes, já que eu falo disso que o Lucas perguntou, me aparece um monte de gente hipnotizada pela babaquice que um monte de gente joga na internet sobre isso, mas não é perigoso? Não, perigoso é a ignorância, perigoso é não estudar e falar besteira. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui do que veio no grupo, que é uma pergunta legal do Felipe Guimarães, que ele fala assim: Wagner, o que fazer para distribuir melhor as energias entre os chakras? Percebo que a tendência é ela se acumular em um chakra específico. Alguma prática recomendada? Seria legal ele expandir mais. Agora, todo mundo vai ter um chakra que é o ponto onde a energia flui mais. Na maioria das vezes é o frontal, tá? Às vezes é o chakra umbilical, mas isso varia de pessoa para pessoa. O ideal sempre é deixar o campo equilibrado, mas sempre vai ter um chakra preponderante pela característica psicológica da pessoa, bioenergética, pessoal, o jeito dela, o que ela faz. Se olhar um médium ativo é de um jeito, se olhar um médium parado é de outro, se você olha um sensitivo de cura na hora é de um jeito, olha uma pessoa meditando é de outro, aí vai da característica de cada um. Mas o mais legal é, mesmo tendo um preponderante, trabalha no sentido geral. E outra, usa um chakra para trabalhar os outros. Supondo que, por exemplo, o chakra que você está dizendo que fica mais ativo é o frontal, o que você faz? Projeta a luz do frontal por dentro até o laríngeo e faz a energia sair pelo laríngeo, Iago. Utiliza o que está mais aceso para acender o outro. Trabalha por dentro, um chakra emanando para o outro. Essa dica é preciosa. Agora a pergunta da Lohana, ela diz assim: Prof, qual seria uma forma de limpar o chakra umeral para quem não é estudante ou tem conhecimentos profundos sobre chakras? Pergunto por conta de clientes. Poderia passar alguma visualização? Ô, Lohana, fica difícil, porque se é um estudante de chakras, você pode falar melhor. Agora, para cliente que nem sabe o que é chakra umeral, ô Iago, fica difícil até explicar qualquer coisa. Agora, numa pergunta mais geral, o chakra umeral é o chakra que está na parte alta aqui da escápula, no pulmão esquerdo, cá em cima, na parte superior do pulmão esquerdo, muito sensível para a mediunidade, acoplamento áurico por presença de espíritos. Se é bom ou ruim, depende de quem está acoplando na pessoa. É um chakra muito ativado em médiums em geral. Muita gente sente queimação, ardor, vibrações nesse chakra, o que demonstra que ela tem, vamos dizer, propensão para um desenvolvimento mediúnico, que aí a pessoa é que sabe como ela faz isso e onde ela escolher. Ninguém de fora pode dar palpite, a pessoa tem que sentir. Então, o que eu aconselho, em geral, é a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, porque todos os chakras que estão nas costas, perto da parte de trás do chakra cardiorrespiratório e perto dos pulmões, estão submetidos à ação principal do chakra da região, que é o cardiorrespiratório. Então, abrir a boca de trás com energia rosa, como um sol rosa, que se dilata, se distende, soltando energia suavemente para fora. Isto equilibra todos os chakras secundários das costas, incluindo o chakra umeral. Eu só quero saber como é que você vai passar isso para os seus clientes, essa explicação, porque a explicação que eu dou é para quem já está mexendo com esses temas, né? Agora, vai que chega alguém que você vai atender e é um médium em potencial, está esse ponto queimando, como é que você vai explicar? Isso é mediunidade, tem um chakra ali, aí eu não tenho como te falar como explicar isso para um paciente seu que eu não estou vendo. Eu estou explicando aqui de forma geral. E aqui os desdobramentos são: a gente falou sobre símbolos, e aí teve a pergunta aqui do Valtoir, que diz assim: professor, os símbolos que são empregados em terapias Reiki podem ativar determinados chakras ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem a ver com a outra. Os símbolos do Reiki, quando uma pessoa os evoca, se concentra, é uma egrégora, uma atmosfera para melhorar a finalidade do que ela está fazendo, no caso o Reiki. Ela não é algo individual, ela é algo geral. Se fosse assim, todo reikiano que usa símbolo tinha os chakras todos ativados. Não, é no sentido geral. É a mesma coisa se você me perguntar, eu visualizar um símbolo, vai desenvolver a musculatura do meu corpo? Não vai, mas pode te proteger energeticamente, mas você vai ter que malhar. Então, a parte de chakras, eu acho isso, ela não é muito bem explorada na área do Reiki.
Tá? Então, para quem é reikiano, é legal completar o estudo do reiki com o estudo de outras áreas, fazendo um combo, não fica só no reiki, porque o reiki tem limitações, é um método ótimo, mas na parte dos chakras e principalmente de glândulas, não tem muita coisa. Então, trabalha o reiki, soma ali a cura prânica, soma o passe à moda espírita, soma o estudo de chakra, faz um combo para melhorar o seu reiki, aí sim vai dar um efeito melhor para você. Da mesma forma que eu aconselho para quem dá passe na área espírita e na Umbanda, aprender reiki é legal, aprender cura prânica. Para quem está na cura prânica, vá aprender reiki, ou seja, não fique cristalizado só num método, por mais que você goste. Nenhum método criado por homens da Terra tem tudo. É legal ter complementaridade, saber dialogar com outras áreas daquela informação para somar e melhorar o que está fazendo. E aí, sobre aquela pergunta dos chakras, também teve um desdobramento da Lana que ela diz assim, pergunta, pode-se trabalhar, ativar, estimular os chakras em conjunto, simultaneamente, ao mesmo tempo? Olha, isso é até o ideal, né? Mas a maioria das pessoas não consegue. O legal seria a pessoa expandir os chakras de uma vez só com a aura, já ativar, tipo assim, ela foi no atacado, não no varejo. Mas a maioria das pessoas não consegue. Precisa ser alguém que já está trabalhando isso já há bastante tempo, tem uma segurança e treino para fazer isso. Então, o mais legal, para quem está iniciando, é trabalhar os chakras, tá? Vai de um a um com calma e tal. Mais para frente, o desenvolvimento da pessoa vai levar ela naturalmente a isso. Iago. E aí, eu vi até uma pergunta aqui, passou muito rápido, não lembro quem foi, mas perguntou se visualizar uma coluna de luz estaria relacionado a ativar todos eles de uma vez só. Não. A visualização da coluna de luz, ela aparece em vários estudos espirituais do Oriente e do Ocidente. Ao visualizar uma coluna de luz, é como se você se abrisse para um poder mais alto, trazer uma inspiração, uma luz para você. Isto não ativa os chakras. O que acontece é que, às vezes, esse fluxo de luz descendo inspira você e você próprio começa a trabalhar os chakras. Eu vou repetir. Uma coluna de luz ampliaria a musculatura do seu corpo se você não malhar? Eu sempre uso essa referência. Da mesmo jeito, outro dia me perguntaram, colocar um cristal em cima de um chakra abre? Aí eu digo, coloca um cristal em cima de um músculo e vê se ele vai crescer. Agora, cristais são ótimos para cura, para você trabalhar desbloqueando. Eu adoro cristais também. Mas chakras, desenvolvimento é de dentro para fora. Pode ir, Tia, o Iago. Vamos lá. Agora tem uma pergunta aqui que foi feita lá no clube, que é do Júlio Felipe de Capanema, Pará. Ele diz assim, professor Wagner, acredito que seja dentro do tema de chakras e bioenergia. Eu queria entender melhor o uso do estado vibracional. Eu já li suas explicações sobre ele e até experimentei algumas vezes, mas tenho dificuldade em usar o EV para facilitar as projeções. Tem um programa só de estado vibracional, esse ele não viu, já tem vários anos, ele pode, acha aí, clica assim, Wagner Borges, estado vibracional no YouTube ou no Google que ele vai abrir. Você joga o link aí para ele. Como é o nome dele? Júlio Felipe. Júlio, o estado vibracional aqui hoje, para explicar, não dá, porque a gente está na parte dos chakras. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre estado vibracional, diferente de outros autores. E acho que a maioria dos autores ficou muito presa em estado vibracional, tornando isso uma ansiedade. A pessoa fica presa ali naquela vibração, não acontece nada. Criaram muito mito, como se fosse um método único, espetacular. Não é. E eu, nesse programa, que foi de perguntas e respostas, que tem anos, depois eu nunca mais abordei o tema, porque o pessoal, veja, eu abri, olha, eu vou fazer um programa de perguntas e respostas sobre estado vibracional, para quem já está estudando. Aí vinha a pergunta, o que é estado vibracional? E aí eu tinha que ficar por cima da mesma coisa, e chegou uma hora que eu falei, gente, eu não vou falar mais nada, porque eu abri o programa para aprofundar e um monte de gente sequer sabe o que é um estado vibracional, por isso que eu não abordo tanto Existem estudos de estado vibracional na área das saídas do corpo, existem estudos de estados vibracionais na área da bioenergia. Hoje eu não tenho como expandir, mas nesse programa, pelo menos genericamente, eu falei um monte de coisa. E uma das críticas que eu faço, está cheio de autores pilhando as pessoas com o estado vibracional. Face a face, e na prática não acontece quase nada. O estado vibracional é legal, ele não é o único, ele faz parte de um conjunto de coisas que a pessoa pode fazer de mente mais aberta. Vê se você acha para mim, e posta o link aí, clica assim, Wagner Borges, estado vibracional, no YouTube, que é bem provável que ele abra essa live que eu fiz, foi 2 horas falando disso aqui hoje, a parte dos chakras não dá para encaixar o estado vibracional especificamente.
Beleza. Continuando aqui as nossas Uma perguntas. coisinha, Sim. muita gente pergunta, fazer estado vibracional abre os chakras? Dá uma olhada em quanto pesquisadores teóricos de projeciologia falam de estado vibracional e os chakras estão apagadinhos. É só observar. E lembrando para o pessoal que a gente está fazendo o programa aqui nos estúdios do canal Consciência Próspera, que é um dos melhores canais de espiritualidade do país. São centenas de entrevistados pelo Samuel, que é o dono do canal ao longo dos anos. Deem uma olhada na programação geral do canal. E outra, tem aqui o Filhos do Todo com o Fael, tem o Vá Além com a Marisa, tem vários programas legais. E aí, quando o programa lá do Projeto Farol parou, aí o Samuel falou, ó, faz lá, eu cedo gratuitamente para você fazer o programa lá. Então ele está cedendo aqui os estúdios para a gente poder voltar a fazer aqui o programa e deixar uma informação gratuita e aberta para todo mundo. E tem muita coisa mesmo, gente. É um trabalho muito bacana. É um acervo, acho que já de 3.000 entrevistas. O canal é muito bom, pessoal. Espiritualidade. O Samuel é um ótimo entrevistador, então tem bastante coisa legal mesmo, tá? Não é só porque eu trabalho aqui, não. Tem muita coisa legal mesmo. Agora uma pergunta da Águida, que ela diz assim, Wagner. Pergunta, ao fazermos autoinvestigação com persistência e superar algumas questões, né, encrencas internas, isso auxilia na sensibilidade e equilíbrio energético? O trabalho de autoinvestigação e o trabalho energético, eles... nem sempre, tá? Porque é legal a pessoa sempre trabalhar em duas frentes. A melhoria dela por dentro e trabalho de energia, como ela souber fazer. Agora, somente o trabalho interno é o mais importante, que é o caráter da pessoa, lidar com questões internas, resolver e ampliar. E isso é básico para todos nós que estamos na Terra, precisamos trabalhar, é o chamado vencer a si mesmo, tá? Não necessariamente isso expande os chakras, mas isso melhora a pessoa e como a energia reflete pensamento e emoção, a melhoria do caráter melhora o campo energético. Agora, os chakras são coisas mais específicas. Por exemplo, Iago, uma pessoa melhorar o caráter dela não significa que ela vai ter clarividência. Agora, se ela melhora o caráter e trabalha o chakra frontal, uma coisa pode somar com a outra. Só lembrando que a expressão estado vibracional ela surgiu com o autor americano Robert Alan Monroe, em 1971, com a publicação do livro Journey Out of the Body, que sairia na década de 80 no Brasil pela editora Record, como Viagens Fora do Corpo. Pode olhar lá, capítulo 15 e 16. Ele é o criador da expressão estado vibracional, que, é claro, muitos outros já tinham sentido antes dele, mas ele foi o cara que criou o nome. Depois, vários outros autores passaram a usar, e hoje muitos autores, projetores, sensitivos, usam a expressão estado vibracional. Mas quem criou a nomenclatura foi o Robert Alan Monroe. Viviane Roveran, ela diz assim, se poderia falar um pouco, explicar novamente sobre a relação dos portais serem como chakras. Não, na verdade, não é os portais serem, os chakras são como portais, é o contrário. Não, todo chakra é uma espécie de mini portal, cara. E esses portais, que ela deve ter visto eu falar em alguma palestra, para as pessoas não encarar o chakra só como chakra, e sim cada um como um portal. Então, o chakra da base não é somente um chakra, ele é um portal que liga o corpo humano à Terra. O chakra geniturinário não é só um chakra geniturinário, ele é um portal na atividade sexual, na conjunção de um homem e uma mulher, a formação de um novo corpo. Ele é um portal de vida, né? O corpo de um filho. O chakra umbilical não é só a parte umbilical e da alimentação, é o portal por onde circula o prana oriundo da alimentação. O chakra cardiorrespiratório não é somente um chakra para respirar, ele é o portal dos nossos sentimentos. O chakra laríngeo é o portal da comunicação. O frontal não é só um chakra da testa, ele é o portal da visão espiritual. E o chakra coronário é o portal das estrelas. Então é isso que ela deve ter perguntado, porque em algumas palestras eu às vezes faço essa relação dos chakras associados à ideia de portais.